Hoje eu vou ensinar para você duas técnicas extremamente simples e que vão dar um excelente resultado para você se tornar consciente dos seus sonhos e das suas projeções. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou terapeuta, conector de vidas passadas, pesquisador da consciência e eu gosto muito de falar isso porque essa é a verdade. Eu não me canso de aprender e uma das formas mais extraordinárias e simples que nós temos para aprender, que é uma ferramenta que está acessível para qualquer pessoa, é através dos seus sonhos. Bom, se você ainda não entendeu a natureza dos seus sonhos, se você caiu de paraquedista aqui agora nesse vídeo, eu sugiro para você assistir o vídeo anterior, vou deixar no cardzinho aqui, onde a gente fala um pouco mais sobre a natureza dos sonhos. Sobre os sonhos como um portal para o plano astral, né, um portal dimensional, onde a gente tem ali infinitas possibilidades e um pouquinho, né, eu fiz um resumo muito breve do que a gente percebe através do mundo astral. Bom, de posse dessa informação, né, se você agora já assistiu aquele vídeo lá, já entendeu que o plano astral tem vida, que a gente tem possibilidades, que isso não é só um devaneio ou um curto-circuito das sinapses cerebrais, então a gente precisa entender que nós temos a possibilidade de viver essa experiência de maneira mais intensa, de maneira mais real e mais proveitosa para nós. E é justamente esse nível de vivência que eu estou falando hoje que é o que nós normalmente costumamos classificar de sonhos lúcidos ou ainda de projeção astral. Tem uma pequena diferença entre esses dois termos, que são diferenças técnicas, mas aqui no nosso contexto isso nem chega a ser tão importante. Mas, se a gente fosse fazer um resumo, a gente poderia dizer assim, um sonho lúcido é quando você sabe que está sonhando. E aí você consegue ter uma certa liberdade de criar coisas a partir daquele espaço de consciência que você criou. A projeção eu já costumo classificar como algo um pouquinho mais elevado, que você sabe que você está desperto. E a partir dessa consciência desperta, o número de possibilidades é um pouco maior. Mas num primeiro momento, a parte mais importante é entender, seja um sonho lúcido, seja uma projeção astral, qualquer uma das duas já vão nos tirar vamos chamar assim, desse condicionamento de que a gente está sonhando e que a gente está simplesmente perdendo o nosso tempo enquanto o nosso cérebro está tendo experiências descontroladas durante a noite. Tá bem? Mas vamos lá para a parte que é mais importante agora, vamos falar sobre a parte prática. Bom, nesse primeiro vídeo eu já mencionei para vocês assim que a gente costuma perceber o mundo astral, ou melhor ainda, né, as pessoas frequentando o mundo astral e tendo o mesmo tipo de comportamentos e de vida que elas têm comumente aqui no mundo físico. Tá? E por que esse tipo de fenômeno acontece? Simplesmente porque elas não se questionam se elas estão, em que dimensão, em que mundo, em que lugar elas estão vivendo. E o fato de não se questionarem e desconhecerem essa outra realidade faz com que as pessoas adormeçam e continuem fazendo no plano astral as mesmas coisas que elas comumente fazem aqui. Bom, quando a gente entende esse princípio, fica fácil de compreender a primeira técnica para a gente conseguir despertar a nossa consciência dentro do plano astral. Mais simples do que essa não tem, mas ela exige, como todas as outras, um pouquinho de dedicação. E ela é o seguinte: aonde você estiver, não importa o que você estiver fazendo ou quão corriqueiro isso seja, se pergunte, eu estou no plano físico ou eu estou no plano astral? Feito isso, é muito importante que você pare o que você está fazendo, olhe um pouco ao seu redor, tá? Olhe para o seu corpo, veja que quando a gente está sonhando nem sempre a gente olha para o nosso corpo, observe as suas mãos, né? Quem que nunca olhou para as suas mãos e disse assim, não, eu já conheço as minhas mãos de cor e salteado, mas você vai olhar com atenção para o seu corpo, para as suas mãos, vai olhar ao seu redor com atenção. E essa atenção, ela tem que vir de um espaço além da mente condicionada. Tá? Por isso não adianta olhar assim, com o olhar adormecido e dizer, não, eu já sei o que está acontecendo, eu estou no mundo físico. Isso não funciona. Você precisa olhar com um nível de atenção e de curiosidade que realmente vem assim ardente de dentro de você. Durante o seu dia a dia comum e corrente, agora enquanto você está assistindo esse vídeo, e realmente se pergunte, aonde é que eu estou?
Em que plano que eu estou agora? Então veja que essa é uma pergunta que a gente corriqueiramente, comumente, não se faz durante o dia. E se a gente compreende que aquilo que eu faço no mundo físico, eu tenho uma tendência de repetir no mundo astral, quando eu começo a me questionar no plano físico, onde eu estou, esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, esse tipo de curiosidade começa a entrar no nosso inconsciente, nas nossas zonas mais profundas de consciência, a ponto de, quando eu estiver no plano dos sonhos, eu também me perguntar o que está acontecendo. Eu também olhar ao meu redor com um olhar novo, de curiosidade, de conhecimento. E começar a perceber que sim, existem coisas diferentes acontecendo nesse plano e que eu nem tinha me dado conta de que não era o plano físico. É muito comum, quando a gente está no plano astral, por exemplo, olhar para as mãos e perceber as mãos muito diferentes do que a gente vê aqui. Algumas pessoas percebem que as mãos derretem, outras percebem que as mãos ou que as roupas são diferentes do comum. Ou quando a gente olha em volta com mais curiosidade, com mais assombro, que é a melhor palavra para definir isso, a gente percebe um ambiente muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Tá? Me diz aí, se você que está assistindo, se você nunca viu coisas loucas nos seus sonhos, se você nunca percebeu coisas que fugiam completamente da realidade. E muitas vezes é nessas horas que a gente se dá conta que está sonhando. Tá? Isso é muito comum acontecer, inclusive com aquelas pessoas que não estão necessariamente numa busca espiritual, de olharem ao seu redor coisas assim muito fora do comum e dizendo, não, eu só posso estar sonhando. Mas a grande questão e o X do exercício é a gente desenvolver essa prática constante. Estar muito atento, a gente estar muito consciente, muito presente naquilo que eu faço no dia a dia. E isso, se você ainda não percebeu, é a base do processo do despertar da consciência, você estar atento. Mas além dessa atenção é você se perguntar onde é que eu estou. E ok, tem mais um segredinho para te ajudar no exercício. Assim que você se perguntar, você pode dar um pulinho ou simplesmente impulsionar o seu corpo para cima ligeiramente. Não precisa ser um pulo verdadeiramente, você não está numa academia. Você pode apenas dar um pequeno impulso com o seu corpo para cima com a intenção de flutuar. Muito importante isso. Com a intenção de flutuar. Por quê? Porque se a gente estiver num dos planos astrais, a intenção nos levita. E automaticamente nós tiramos os pés do chão. E quando a gente tira os pés do chão, com essa intenção, cercado desses, vamos chamar assim, esses aparatos de consciência, a gente percebe, uau, verdadeiramente eu estou no plano astral, acordei. E agora? Bom, agora eu preciso fazer coisas mais úteis do que apenas desperdiçar o meu tempo com sonhos tolos por aqui. Tá? Então essa é a primeira dica. Tá? Se questione com frequência onde é que eu estou e dê um pulinho com a intenção de flutuar. Intenção, isso é muito importante, tá bem? Não adianta você fazer isso uma vez por dia, não adianta você fazer isso de vez em quando. Você precisa fazer disso algo constante, tá? Comum, frequente. E se você quiser, você pode até colocar assim alguns pequenos, vamos chamar assim, acessórios para te lembrar. Vamos supor, cada vez que você olha para o seu relógio, você olha para os detalhes do seu braço, das suas mãos e se pergunta, onde é que eu estou? Eu estou no plano físico? E dá um pulinho. Cada vez que você passa por uma porta, você olha para a porta, olha ao redor, se questione, olha para o quarto em que você entrou, onde é que eu estou? E dá o seu pulinho. Então você pode utilizar esses elementos do dia a dia para você se questionar. Você pode fazer isso quando você encontra pessoas. Você pode fazer isso quando você vai tomar água. Você pode utilizar tudo para você se questionar onde é que você está. E na realidade, se a gente for assim um pouquinho mais longe, você pode utilizar e deve utilizar todo o nosso ambiente externo para a gente se questionar sempre qual é o meu nível de consciência aqui, aonde eu estou e, como parte do nosso exercício, afinal de contas, onde eu estou, certo? Então aproveite todo o ambiente para te ensinar e para você se questionar. Tá? A gente vai perceber que conforme a gente vai exercitando, os nossos sonhos começam a ficar diferentes e a gente começa a ver coisas, pessoas, porque nós estamos estendendo a nossa observação para um ponto mais elevado. É como se a gente começasse a abrir os olhos naquele plano e dissesse, bom, tem alguma coisa acontecendo aqui. Flutuou, a consciência tende a abrir. E aí o nosso segundo exercício é você se manter atento lá dentro, mas isso já é uma outra história. Prática número 2. Para você despertar a sua consciência no plano astral. Essa eu acho muito bacana também.
é muito fácil dela ser aplicada, ela não exige nada de muito extraordinário. Tá? E ela é considerada assim uma prática indireta. Por quê? Tá? Vou te explicar como é que ela vai funcionar. A primeira, a gente vai se questionando sempre durante o dia. A segunda é basicamente o seguinte: na hora que você for deitar, deite com a intenção, né? Se programe, lembra lá do nosso primeiro vídeo, de você ter uma noite desperta, iluminada, para você ter sonhos mais vivos, para você despertar no plano astral. Apenas se programe e deite despreocupadamente. Se você quiser, você pode colocar o seu despertador para tocar assim lá por 3 ou 4 da manhã. Se você quiser, você pode aproveitar um horário que de repente você levantou para ir no banheiro ou para tomar água. Ou simplesmente você pode aproveitar aqueles momentos em que a gente se vira na cama e fica mais ou menos consciente, tá? Você já reparou que é muito comum a gente dormir numa posição e acordar em outra? Tem pessoas que têm um sono de pedra e nem percebem o que acontece de noite. É diferente de mim, por exemplo. Cada vez que eu me viro, eu acordo. Mas nessas semi-acordadas, porque nem sempre a gente está completamente desperto, o que acontece é que a gente fica semi-desperto, semi-adormecido. Parte da nossa consciência no corpo, parte da nossa consciência projetada no plano astral. Então, nos momentos em que a gente tanto se vira na cama, como vai no banheiro, vai tomar água ou colocou um relógio para despertar, a gente ainda está cheio da astralidade, que é essa energia que é muito inerente no plano astral. Então, como a gente está completamente absorvido daquilo, fica mais simples da gente fazer o caminho de volta. Vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Você já percebeu que muitas vezes, quando a gente está tendo um sonho bom, a gente acorda, por qualquer motivo, fecha os olhos e continua sintonizado naquele sonho e continua sonhando? Tá? Por quê? Porque a gente intencionou retornar para ele, a gente intencionou voltar para lá. E a história muitas vezes continua se desenrolando e a gente continua vivendo aquele episódio, aquela aventura, seja lá o que for que está acontecendo. Isso é muito comum de acontecer e se não aconteceu com você, é uma exceção. É muito normal. Conta aí para mim se isso já aconteceu com você antes. Então, como a gente está muito astralizado, o fato da gente intencionar fazer a projeção, a gente já deu metade do passo, vamos chamar assim. É muito mais fácil fazer uma projeção consciente depois de umas horas de sono do que às 9 ou 10 da noite, quando a gente vai dormir no nosso horário normal. Por quê? Porque nessas horas o corpo ainda está muito cansado, a nossa mente ainda está um pouco dispersa, a gente ainda tem coisas do dia a dia. E mais ainda, se a pessoa estiver destreinada, né, se torna ainda mais difícil ficar centrada naquilo que ela realmente está produzindo ali. Então, se esse caso é o seu, se você está começando essas experiências, não se preocupa muito com isso não. Tá? Deita com a intenção, adormeça atento no seu cardíaco, no seu coração, que foi algo que a gente falou no vídeo anterior. Mas se programe para acordar durante a madrugada, não importa como. Se isso já é comum para você, ótimo, se precisar coloca um despertador. Você pode acordar, permanecer ali 1 minutinho ou 2, realmente acordado, abre os olhos, espreguiça se for necessário, acorda, desperta. Volta e deita na cama. Que postura você vai escolher nesse momento? Aqui você se sentir melhor. Você pode inclusive deitar de lado, sem preocupação nenhuma. Mas você vai começar a ficar atento nas sensações dos sonhos, na sensação da astralidade. Você já percebeu que parece que tem uma sensação característica nos nossos olhos quando a gente está dormindo? Ou ainda quando a gente está recém-acordado? Tá? Essa sensação que parece um formigamentinho aqui nessa região da nossa cabeça, ela acontece porque a glândula pineal fica ativa quando a gente dorme. Quem tem prática de meditação vai sentir isso com bastante frequência também, tá? Mas enquanto a gente está dormindo, para quem ainda está destreinado, essa sensação da glândula astral, da glândula pineal funcionando, traz aquela sensação astral, como se a gente tivesse assim, meio dormindinho. Então você vai procurar adormecer de novo, como eu te falei, de barriga para cima, de lado, programado, atento para a sua experiência astral que está vindo. E quando você perceber aqueles seus primeiros sonhos, a sensaçãozinha suave de leveza, a sensaçãozinha de expansão, você vai procurar fazer movimentos energéticos do corpo. Tem 2 que são muito legais. O primeiro, você vai tentar virar na cama de lado, tá? Como se você realmente estivesse empurrando o seu corpo de lado. Tá?
Se você está no estado mais adormecido do que acordado, quando você fizer esse movimento aqui, você vai ajudar o seu corpo astral a se deslocar do corpo físico. Tá? E dependendo ali do momento, pode ser que você caia da cama e perceba que você já está fora do corpo. Pode ser que esse simples movimento apresse a sua projeção e automaticamente o seu corpo astral ele rola e muitas vezes ele fica de pé do lado da sua cama, que é o movimento normal que a gente tem todas as noites. Esse é um dos movimentos simples. Se você não se adaptar muito com esse de rolar para os lados, que eu considero assim o mais natural, você pode fazer assim um movimento de, vamos chamar de, ele é classificado assim como o movimento do nadador, de movimentar os braços e as pernas, como se você realmente estivesse dentro da água procurando se movimentar. Bem, é claro que você já deve ter entendido que se você estiver realmente desconectado do corpo físico, esses movimentos você não vai fazer no corpo. Tá? Então não se preocupe, você pode avisar sua esposa, inclusive, ou seu marido aí de noite, e falar, olha, benzinho, né, se eu te der uns tapas de noite, fica tranquila que não foi por mal, eu estava só no meu exercício de projeção. Tá? Mas na verdade esses exercícios têm a intenção de apressar o deslocamento do seu corpo astral, tá? É isso que ele está fazendo. Então eu falei no primeiro, rolar de lado. Segundo, fazer o exercício do nadador para você sair. E terceiro, tem um que é mais simples ainda. Quando você estiver adormecendo e percebendo aquelas sensações de sono, aquela letargia gostosa, sente-se na cama. Tá? Esse sentar-se na cama tem a vantagem que você não bate no seu companheiro, tá? Você não vai rolar para cima de ninguém. Mas a vantagem dele é assim, sente-se na cama de imediato, é sem pensar, sem racionalizar. Porque se você parar e se perguntar, nossa, será que está no momento, eu já devo me levantar na minha cama? Geralmente isso faz com que a gente corte o vínculo com a experiência, porque você racionalizou. Você percebeu aquelas imagens, sente-se na cama. Sentou na cama, olha para suas mãos, olha ao redor, olhe para a sua cama e, de novo, fique de pé e dê um saltinho. Talvez você se surpreenda ao perceber que nesse seu pulinho, tá, você já está fora do corpo. Isso é muito legal porque a gente não agride o nosso companheiro e te dá a seguinte oportunidade. Sentou na cama e não teve resultado? Bom, deita na cama e começa de novo. Esse último exercício que eu estou falando para vocês, desses dois que eu estou contando agora, ele tem a seguinte vantagem. Você pode realizar ele várias vezes durante a noite. Então assim, você marcou um horário, acordou, fez o exercício e adormeceu, tudo bem. A hora que você acordar de novo, aí você já não precisa levantar e dar uma espairecida. Isso faz parte da técnica para você dar uma acordadinha. Tipo assim, acordou no meio da noite depois de você ter feito aquela primeira parte, 5 da madrugada, por exemplo. Acordou, você pode abrir os olhos, fecha os olhos e faz os seus movimentos. Deixa o corpo adormecer um pouquinho mais e faz os movimentos para sair do corpo. Adormeceu de novo, tudo bem. Se você acordar outra vez às 6 da manhã, você vai fazer o mesmo exercício. Percebeu que retornou para o corpo, abriu os olhos ou virou na cama? Relaxa, procura a sensação da astralidade, porque ela vai servir como um fio condutor. Se exercita, se movimenta, faz o nadador ou senta na sua cama quando você achar que isso está coerente. Tá? Então, eu diria assim, a combinação desses dois métodos, você olhar ao seu redor com muita frequência, se perguntar, e ao mesmo tempo, no momento em que você dormir, você fizer essa programação e fizer esse esforço durante a noite, são uma combinação altamente eficiente para você ter resultado, e os resultados eles não demoram a aparecer. Tá? Eles realmente não são uma coisa assim que leva anos. Você vai se surpreender com a velocidade dos resultados quando você faz isso de maneira espontânea. Tá? Preste muita atenção no que eu estou te falando, que eu estou falando por experiência. Quando você faz isso de forma espontânea, o resultado é surpreendente. Eu vou falar pela minha experiência e pela da Valéria, que às vezes a gente vamos dizer assim, se surpreendeu de forma muito positiva quando teve a experiência e falou, nossa, não é que isso aqui dá resultado mesmo? Tá? É muito rápido, é muito natural, tá? E ao mesmo tempo é uma experiência que enriquece demais a nossa consciência, tá bem? Legal, gente. Esse é o segundo vídeo desses falando sobre o mundo astral e agora a gente entrou um pouco mais no assunto da projeção. Então eu gostaria que você me dissesse se esse assunto interessa para você, se você gostaria que eu produzisse uma terceira continuação desse tema, tá? Se você já conhecia isso, se tem algo mais que é importante para você aprender sobre esse assunto.
E se você me inscrever, eu vou entender que um terceiro assunto sobre isso é válido e vou produzir mais um vídeo falando sobre uma continuação sobre a consciência no plano astral, tá bem? Lembrando o seguinte, o vídeo foi bacana para você? Dá um joinha porque o sistema precisa reconhecer que ele foi útil. Compartilhe o conhecimento. Se você está chegando aqui agora e quer continuar aprendendo sobre a consciência, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê daqui a uns dias, tá bem? Um abraço e até mais.